Hoje a gente vai estar recebendo aqui o Henrique Santana. O Henrique, ele é gerente de unidade da Estácio e vai compartilhar um pouquinho com a gente dentro desse programa Liderando Líderes, como é que ele está conduzindo aí todo esse momento de pandemia, como é que ele está ajustando isso junto do seu time e com todos os desafios que essa crise corona trouxe. Então, eu quero te agradecer, Henrique, por estar aqui, por ter aceitado esse convite. E fala aí um pouquinho desse teu momento aí de assumir o comando dessa unidade e a continuidade dos teus negócios. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite, Renata, Sandra, Ilmo. Bom, eu acho que isso está sendo um processo novo para todo mundo, né? Acho que todos os agentes que participam desse processo estão vivenciando algo que até então não tinham vivenciado. Eu vou colocar minha experiência pessoal nesse processo, né? Eu já sou gestor de equipe já há muitos anos. Boa parte desse processo, quase sempre de minhas equipes, elas, de uma certa forma, ficavam em unidades remotas. Eu sempre trabalhava numa matriz e sempre tinham filiais. Então, gerir à distância não foi algo novo para mim. Curiosamente, dentro da Estácio, a minha gestão direta de uma equipe de mais de 120 pessoas, ela é muito local, né? Essa experiência mais recente, ela difere um pouco da experiência que eu tinha anteriormente. No entanto, gerir à distância é muito diferente de gerir a remoto. Eu acho que é muito diferente. Uma coisa é você estar acostumado com um modelo de trabalho onde você tem uma equipe que a rotina, de uma certa forma, ela é quase que imposta àquele modelo de trabalho, aquela engenharia de produção ali que você tem no seu dia a dia. Hoje a gente vive uma situação totalmente diferente, né? Hoje a gente vive uma situação onde o modelo é imposto em cima de algo que você está há 15, 10, 20 anos trabalhando e de uma hora para outra você teve que virar a chave e trabalhar de uma maneira totalmente diferente. Eu tenho pensado muito sobre isso e acho que a primeira coisa que quando, de fato, a gente já na primeira quinzena de março acordou para o processo e a gente falou assim, a gente vai ter que virar a chave, a gente vai ter que trabalhar uma operação totalmente diferente. Minha primeira questão foi a cultura. Meu primeiro ponto foi como eu tenho que mudar as minhas verdades, eu tenho que mudar o meu modelo de gestão, a maneira como eu enxergo o nível de produtividade, como eu consigo extrair produtividade das pessoas que trabalham comigo. E aí, logo em seguida, veio a seguinte pergunta: as pessoas estão preparadas para esse novo modelo? Acho que esses dois primeiros questionamentos foram os dois choques que eu tive inicialmente para tocar esse processo. Eu trabalho numa empresa muito grande, né? Uma empresa que tem capilaridade no Brasil inteiro, uma empresa que financeiramente tem uma estrutura. Entretanto, a cultura do home office, a cultura da gestão remota, a cultura do trabalho remoto não existia, né? Eu sempre fui muito pontual. Eu trabalho com o home office há bastante tempo, mas não como rotina. Então, para mim, também foi um processo diferente. O que eu faço como home office? Eu tenho um projeto a entregar. Eu tenho um relatório a analisar. Eu tenho uma demanda específica a se fazer. Eu me tranco em casa 1, 2 dias, 3 dias, o tempo que for necessário para atender aquela demanda. Então, isso não faz parte da minha rotina. Não fazia parte da minha rotina. Uhum. A partir do momento que eu tenho que virar a chave e falar o seguinte, isso faz parte da minha rotina, acho que o primeiro ponto, antes de pensar em quais são os indicadores que eu vou trabalhar, quais são os resultados que eu tenho que atingir, que tipo de ferramenta a minha equipe vai ter, se a gente vai utilizar o Zoom, se a gente não vai utilizar o Zoom, qual a rotina. Não, a minha primeira situação foi assim, as pessoas estão preparadas para isso? E aí a minha primeira atitude foi, eu costumo sempre dizer que é o seguinte, mais do que você ser controlado, você tem que criar a sensação do controle em algumas questões. Então, eu acho que mais do que fazer com que as pessoas, da noite para o dia, conseguissem entender o que é um trabalho home office,
eu quis sinalizar para a minha equipe que aquilo era o mais importante naquele primeiro momento. Então, a minha primeira situação foi a gente criar o nosso grupo. A gente elencou mais ou menos, num primeiro momento, 25 pessoas que iam trabalhar remotamente. E a minha primeira questão foi mandar um artigo de como se trabalhar em home office para as pessoas. Né? Eu acho que meu primeiro ponto foi o seguinte: eu preciso educar, reeducar algumas pessoas, me reeducar nesse processo. Então, acho que muito que as empresas estão fazendo, e se a gente for olhar, praticamente 2/3 das empresas no Brasil não permitiam trabalho home office, foi você mudar esse paradigma. Eu acho que quem pensou assim, pelo menos a minha humilde opinião, saiu um pouco na frente, porque você teve menos esforço para quebrar determinadas resistências. Eu acho que esse foi o meu primeiro momento dentro desse processo. Porque no momento da mudança tem uma desorientação, né? Que é natural acontecer. Então, assim, tem uma queda de produtividade, enfim. Normal. E depois é que as pessoas começam a entender, e aí vem uma liderança, o papel da liderança em ser até mais diretiva nesse momento, dando instruções muito claras para as ações que iam precisar ser imediatas. E eu achei interessante você tocar no assunto de educar a equipe e se educar, mas educar o teu time para trabalhar nesse novo modelo. E eu acho que isso foi assim extremamente acertado e é o que todo mundo está falando, né? Cara, tem que dar orientações muito claras nesse início para que as pessoas consigam se ver numa nova rotina. Né? E depois, enfim, entrar numa reavaliação, num recompromisso de trabalho para serem produtivas. Então, esse engajamento aí, esse processo de mobilização e engajamento das pessoas para uma nova rotina, como é que aconteceu? Bom, junto com isso, Renata, além de ter essa mudança cultural, a gente tem que entender a circunstância. Uma coisa é quando, de repente, a empresa no qual a gente trabalha, ela está num movimento, e aí, se a gente for olhar a motivação, as pessoas, elas, na verdade, tem várias vertentes, por exemplo, para se motivar, mas uma delas é as pessoas, elas têm que ter a percepção que elas fazem a diferença e elas têm controle sobre aquela ação. Quando alguém percebe que não tem controle, ou praticamente a pessoa que está só no carona, eu acho difícil a pessoa abraçar um pouco essa ideia. E a gente tem que entender que esse momento do home office não foi uma intenção da empresa, não foi uma intenção do modelo gerencial, não foi intenção de nada. De uma hora para outra, todo mundo foi obrigado a se confinar. E aí tem uma questão circunstancial, que aí eu acho que também é um grande problema. Todo mundo está convivendo de alguma forma com o medo, com a insegurança. Seja a insegurança da saúde, a sua saúde, a saúde do ente querido, ou a permanência ou perda de renda futura, permanência do seu emprego, perda de renda futura. Então, a gente tem que olhar justamente todo o processo circunstancial dessa situação. Acho que o primeiro elo que eu quis trabalhar foi uma questão de criar um elo de confiança. Né? Eu vou ser muito sincero, eu não tinha a percepção clara que todas as 25 pessoas iriam se adaptar muito bem a esse processo. Não tinha. Eu confesso que até junto à minha equipe eu tive raras surpresas. Pessoas que eu tinha uma percepção que talvez não conseguissem rodar muito bem com esse novo modelo, não que fossem pessoas que não trabalhassem bem, mas existe uma questão cultural que eu particularmente acho ruim, que é a necessidade do presenteísmo do chefe, presenteísmo do gestor, presenteísmo do líder. E eu vejo que esse processo, a gente tem uma série de coisas difíceis que a gente tem que lidar. Né? Eu acho que o próprio líder está se colocando em xeque. Eu estou me colocando em xeque em algumas situações. Eu falo assim, poxa, esse modelo que eu tinha na cabeça não funciona com essa realidade. Não funciona. E aí, isso fez com que eu criasse um processo de autonomia com as pessoas. Se eu ficar, meu posicionamento, se eu ficar o dia inteiro pegando o telefone, ligando, controlando, para saber o que está sendo feito, o que não está sendo feito, existe uma diferença entre você acompanhar o trabalho e você controlar a pessoa.
É óbvio que você está falando sobre o primeiro momento. O primeiro momento foi de caos. Foi caos total. Né? Até porque quando eu falo essas 25 pessoas, eu estou falando do pessoal de apoio. Né? Eu ainda tenho 80 professores que estão num modelo que aí tem uma questão cultural muito forte, a necessidade de estar em sala de aula. O meu modelo de negócio é muito diferente. Então, vencer também, tive que vencer só. Não é colocar a equipe de apoio produzindo, é colocar os professores dando aula. Isso é muito difícil. E aí, o meu primeiro momento foi, eu tenho que definir quem são, definir qual é a ferramenta. Então, o dia inteiro, a minha preocupação maior era o seguinte: a ferramenta está funcionando? O nível de comunicação que a gente está estabelecendo está funcionando? As pessoas, de fato, estão, de uma certa forma, rodando, trabalhando? Esse foi o primeiro momento. E foi um momento de caos, até porque toda estrutura de comunicação, a gente já está... Estou entrando na 4ª semana com esse modelo. Eu mudo quase o tempo todo. E aí, a minha mudança não é falta de um direcionamento, uma falta de miopia. Justamente é o processo da construção fazendo. Né? Eu, daqui a pouquinho, eu tenho uma reunião com a minha equipe, eu tenho uma reunião, por exemplo, de checkpoint. Eu acho que é muito importante o gestor ele criar uma rotina. Então, a primeira semana não tinha rotina. Minha primeira semana foi justamente o seguinte: estabelecer quem e como fazer com que esse processo funcione. A partir da segunda semana, e aí eu acho que é interessante o líder também ter a paciência, não sei se é essa a palavra, mas ter a percepção que isso vai ser desenvolvido. A gente não, eu tenho certeza que quando isso acabar, pode acabar daqui a um mês ou daqui a 2 meses, o nível de maturidade gerencial que todo mundo terá dentro desse processo vai ser muito melhor do que a primeira semana ou a segunda semana. Isso é normal. Se você quiser entrar num suprassumo de um processo e atingir esse suprassumo em 2 semanas, você não vai atingir. É fato. Né? Então, acho que esse foi o primeiro momento que eu tive. Eu acho que estabelecer confiança foi muito legal. E aí, a gente, junto com a equipe, a gente começou a desenvolver jornada de trabalho. Então, tem entregas diferentes. Então, tem equipes que têm uma jornada de trabalho diferente da outra. Todo dia, de 10 horas da manhã, a gente tem uma reunião de checkpoint. E aí, essa reunião começou a ser construída. Por exemplo, hoje eu vou começar uma reunião, vou mudar o modelo de reunião que eu tenho de fechamento, por exemplo. Eu estou achando que a gente pode ser mais produtivo, eu tive uma ideia. Então, se prender a modelos, agora acho que o gestor não tem que fazer, o líder não tem que fazer, que é tudo novo. Então, eu estava preso em alguns modelos e algumas verdades que em 2 dias eu tive que jogar tudo para ali para o lado e vamos embora, vamos tocar outra situação. E eu acho que entra muito, né, a responsabilização também, né? Das pessoas se sentirem responsáveis por, dentro de uma engrenagem maior, sem tanta supervisão, elas assumirem mais responsabilidade pela sua entrega e pela sua contribuição e colaboração. Você sente isso? Sinto sim, e como eu falei para você, eu acho que a gente tem que estar atento a esse modelo, porque esse modelo não é permanente. Isso vai acabar. Né? Mas a minha pergunta, quando eu passei do caos, da fase do caos, foi o seguinte: o que eu posso extrair de legal para quando a gente começar a voltar a trabalhar como a gente trabalhava? Que tipo de talento eu posso enxergar com as pessoas que eu estou trabalhando hoje que eu não consegui enxergar dessa forma? Então, pessoas que eu via que tinham uma necessidade quase que diária de ter um direcionamento do supervisor, faz aquilo outro, o relatório tem que entregar tal hora, tal. Hoje não existe. Hoje eu percebo que, por exemplo, tem pessoas que elas vão além do processo. Eu comecei, a partir da segunda semana, a criar alguns indicadores para todas as pessoas que trabalhavam. Então, todas as pessoas que estão atuando nesse processo têm indicadores de acompanhamento e, diariamente, a gente faz um checkpoint desses indicadores. Aí eu comecei a perceber, por exemplo, que uma pessoa lá que era responsável pela parte de captação, ela começou a criar um indicador totalmente paralelo, algo que ela nunca tinha feito até então, porque tudo era meio que entregue, era meio empacotado.
que substituiu o indicador que eu criei. Eu falei, Carol, esquece o que eu fiz. Faz o que você está fazendo, porque o que você está fazendo está gerando mais resultado, eu estou percebendo que você está acompanhando melhor o seu trabalho dessa forma. Então, acho que a gente tem que estar muito atento a isso. E eu acho que isso faz com que as pessoas ganhem um pouco mais de maturidade. Porque trabalhar remotamente, com a quantidade de trabalho que a gente tem, com a preocupação das companhias em gerar resultados, se manter vivas, a incerteza do futuro, gera uma pressão sobre o líder que não é uma pressão que a gente, não que nós não estávamos acostumados a lidar. Né? Por exemplo, quem é gestor sabe que entrega de resultado é algo básico do seu trabalho. Mas a gente está lidando com uma situação diferente, né? Onde toda a cadeia, não um segmento econômico, toda a cadeia está passando por um processo realmente muito frágil. E eu não estou conseguindo achar a palavra correta, mas vou trabalhar essa expressão, que talvez seja um pouco forte. Não dá para a gente ser babá de marmanjo. Então, nesse momento, eu acho que a gente tem que gerar essa relação de confiança para as pessoas serem autônomas. Porque se você não gerar esse tipo de coisa, você está dando um tiro no pé como gestor. Você está dando um tiro no pé como gestor. Imagine você, eu brinco, por exemplo, são 25 pessoas, 25 casas. Eu brinco que eu estou com 25 células de trabalho diferentes. À distância. E aí, como é que a gente faz? Então, eu acho que isso é muito, muito importante. Então, nesse momento, eu não estou olhando só o presente. Eu estou focado no processo, mas olhando o que vai ser entregue lá na frente. Porque a realidade vai passar. Então, se eu não ficar pensando no que vai acontecer lá na frente, que é o processo permanente, né? Vamos dizer assim. E pegando o gancho aí do presenteísmo do líder, do gestor, de direcionamento das pessoas, aquele cara que precisa receber um direcionamento para saber o que faz ou não, e pegando essa realidade que a gente está vivendo, qual que é a grande sacada, qual que é o grande desafio de comunicação que um líder tem nesse momento e o que ele pode tirar de melhor para manter essa boa comunicação no momento que todos estejam presentes no mesmo escritório, no mesmo ambiente? Como é que a maneira de se comunicar vai afetar a relação agora, ou já afetou, vai afetar lá na frente com relação a todo mundo estar de volta ao escritório e como que isso afeta a produtividade do grupo? Eu acho que a comunicação hoje ela é fundamental para a produtividade não entrar numa curva de queda, né? Para segurar até fazendo um paralelo ao coronavírus, alguma coisa achatada ali para não perder demais. Como é que a comunicação funciona e como é que você enxerga que ela vai funcionar no momento de normalidade, da nova normalidade, olhando do ponto de vista de produtividade? Rapaz, essa é a pergunta do milhão, hein? Essa é a pergunta do milhão. Ilmo, eu vou ficar prendendo primeiro na questão da comunicação. Tá? Acho que quase que intuitivamente eu coloquei a comunicação como ponto principal nesse processo de mudança. Porque eu também... É muito simples a gente falar sobre a questão do presenteísmo do liderado, né? Mas vamos todo mundo ser sincero. Quem não está acostumado a trabalhar home office, também o gestor tem o seu processo de presenteísmo também, né? Tem uma questão lá atrás, uma vozinha lá atrás, que fala o seguinte: funciona porque eu estou aqui, né? Isso é péssimo. Então, o primeiro ponto que eu trabalhei foi o seguinte: eu tenho que tratar a comunicação como a joia rara desse processo. Eu, por exemplo, eu tenho como metodologia, semanalmente, a gente tem uma reunião com todos os líderes para definir as ações da semana. Essa reunião deixou de ser semanal para ser uma reunião diária. Então, por exemplo, uma coisa que eu percebia, por exemplo, como dificuldade na linha de comunicação, é que tinham algumas pessoas que não eram tão produtivas nesse processo de reunião, por exemplo.
E hoje, por exemplo, a reunião ela tem que durar um checkpoint de abertura 20 minutos e um checkpoint de fechamento de 20 minutos. É raro eu ultrapassar esse tempo. Porque as pessoas, de uma certa forma, elas estão mais objetivas e mais assertivas em relação a isso, né? O que eu posso trazer, eu acho, de linha de comunicação, de riqueza de comunicação para o momento futuro, sinceramente, eu não sei, Ilmo. Eu digo, acho que se a gente começar a internalizar algo, um processo mais objetivo, mais assertivo, e acho que aí sim, eu estou muito mais ligado no foco da solução do que o diagnóstico do problema. E por quê? Porque, pelo fato de a gente viver uma coisa muito nova, e as cobranças pelo qual a minha gestão está passando, e eu falo a minha, mas eu acho que é de quase todos, é que as respostas elas estão obrigatoriamente sendo mais rápidas, tendo que ser mais rápidas. Então, se a gente ficar muito tempo mergulhado num diagnóstico de uma realidade que tem um montão de variável que a gente nunca acabou lidando, a gente vai perder tempo. A gente está querendo ser mais real que o rei. Então, eu percebo que eu, de uma certa forma, nessa linha de comunicação, eu estou valorizando muito mais o foco na solução, papum, vamos lá, vamos tocar, entendendo que a gente pode errar, entendendo que a solução necessariamente pode ser a mais eficaz, mas não a mais ideal. E eu acho que algumas pessoas da equipe elas estão conseguindo entender esse recado, sabe? Elas estão conseguindo entender um pouco essa pegada. Agora, como eu falei para você, essa é a pergunta do milhão. Ter a permanência sobre isso, que acho que vai ser um desafio futuro. E esse é um ponto realmente que eu acho que vai ser chave. Porque a circunstância faz muito... tem uma influência muito grande sobre o processo, sobre o seu modelo. E amanhã a gente vai voltar para uma certa normalidade, vamos dizer assim, né? E aí a circunstância vai fazer com que a gente volte àquele padrão que nós tínhamos. Então, acho que o gestor, ele de uma certa forma, ele tem que, sabe, vamos lembrar o Henrique do coronavírus? Vamos lembrar a Renata do coronavírus? Você conseguiu se diferenciar, se trabalhar de uma forma diferente assim, assim, assado? Por que não voltar por aquele modelo? Porque Henrique, não aquele comportamento. Oi, Sandra. Você aposta que qual será o dia D para esse novo normal? Quando que a gente volta para esse processo que você chamou, né, processo padrão? E se realmente você acredita que a gente volte para o mesmo processo padrão? O que será essa nova era? O que será essa nova normalidade? Bom, quando a gente volta, não sei, Sandra. Sinceramente, não tenho... Eu tenho em mim que eu acho que, por exemplo, eu sou do segmento de educação. Eu acho que talvez o segmento de educação será um dos últimos a retornar para um processo normal. Até por uma questão sanitária, né? A gente coloca 50, 70 pessoas num mesmo espaço físico de 50 metros quadrados. Então, eu acho que o processo modelo normal talvez se estenda um pouco. Eu tenho para mim o seguinte, Sandro. Algumas pessoas, por exemplo, outro dia eu estava escutando uma entrevista e uma pessoa estava falando sobre home office, dizendo que as casas no futuro serão totalmente modificadas porque as pessoas vão estruturar a sua casa esperando um espaço para home office. Eu não acredito nisso, não. Eu, particularmente, não acredito nisso. O que eu acredito é justamente o pensamento do ser humano de entender que ele é vulnerável. E a vulnerabilidade faz com que a gente comece a questionar algumas coisas. Eu não acho que, por exemplo, a gente vai ter uma mudança drástica, por exemplo, no segmento de educação, de tirar o professor de sala de aula. Não acho, não. Mas eu acho, sim, que muitos profissionais que até então questionavam esse tipo de modelo, achando que esse modelo não funcionava, achando que esse modelo ele
que não atendia a necessidade de quem está buscando um conteúdo. Eu acho que esses profissionais vão começar a se questionar em relação a isso. E aí, eu acho que vai sair na frente aquele profissional que, eu estou colocando o meu segmento, mas eu acho que independente do segmento, começar a se questionar, sabe? Por que não? Né? Por que obrigatoriamente nossas reuniões têm que ser do modelo que sempre foram? Por que eu tenho que investir, não falo nem investir, mas por que eu tenho que gastar um valor para fazer todo um trâmite de circulação de profissionais, de executivos, quando a gente pode utilizar uma ferramenta? Eu acho que o modelo de aprendizagem vai fazer com que os profissionais eles se coloquem em uma situação que é a famosa pergunta, por que não? Tá? E a gente nunca foi tão criativo, né? E teve num tempo tão curto uma reação tão grande, né? Principalmente na área de educação. Eu tenho um filho pequeno e eu vi que a escola, por já ter uma plataforma, né, de colaboração, de compartilhamento de conteúdo pela internet, isso ajudou muito. Na primeira semana, meu filho ainda não tinha aulas online todos os dias, ele teve só algumas, que eu acho que foi um piloto que eles fizeram. Mas, cara, a partir da segunda semana, a vida é normal. E eu fiquei muito encantada com esse processo, e eu acho que o que a gente tira de aprendizado, eu acho que não volta a ser igual, é essa capacidade criativa, e a gente liderando as equipes, eu acho que essa objetividade, essa assertividade, esses ritos de encontro, eu acho que aí cabe às lideranças manter tudo de bom que a gente aprendeu, sabe? Porque acho que ninguém vai sair igual desse processo. Né? Umas pessoas vão se destacar de uma forma incrível, porque vão ser extremamente safas, colaborativas e conectadas, e vai, enfim, sair do seu quadrado para ajudar outros quadrados. Então, assim, eu acho que é um momento muito rico que a gente está passando agora, e é um desafio para as lideranças, sem dúvida, mas vocês vão ter equipes muito mais auto-organizáveis e autônomas, que vai dar uma capacidade de realização muito maior depois. Então, assim, não dá para voltar para o normal. A gente já mudou. Né? Essa é a minha percepção. Eu concordo com você, Renato. Eu acho que as estruturas elas passarão por um processo de questionamento. Acho que algumas vão permanecer da forma que estavam, mas eu acho que praticamente todas participarão de um processo do famoso por que não? Por que eu não posso fazer desse jeito? Por que eu tenho que trabalhar dessa forma? E aí, foi o que você falou sobre a questão da criatividade. Né? Eu tenho amigos que são empreendedores, pequenos empreendedores, que está saindo na frente aquelas pessoas que tiveram time de resposta. Eu acho que é uma coisa muito interessante, é o time também. Se a gente ficar se prendendo muito a um modelo perfeito e tal, tá boa. Nunca ninguém viveu esse tipo de situação. Vocês, por exemplo, Renata é uma profissional que tem um contato com home office há muito tempo, mas a Renata nunca viveu um home office onde tem um filho, ela, o marido dentro de casa. Então, assim, esse é um processo que as pessoas elas estão vivenciando, e encontrar o modelo ideal, a coisa ideal, não necessariamente você vai achar. Então, eu vejo, por exemplo, esses meus amigos que são empreendedores, saíram na frente, aquelas pessoas que tiveram um time de resposta ali, ligeiro, rápido. Opa, eu trabalho dessa forma, eu vendo meu produto dessa forma, imediatamente eu vou vender de uma outra maneira. E vamos ver o que dá. E a coisa funcionou. Então, para alguns está funcionando. Né? Então, eu acho que é de fato isso. Eu acho que as pessoas vão se colocar num posicionamento onde as suas verdades não são tão absolutas assim. E eu, por exemplo, como líder de equipe, não tem sido fácil, mas eu tenho uma percepção clara que o processo está sendo menos duro, porque num primeiro momento eu falei assim, esquece. Pega um pouquinho daquilo que você aprendeu durante 20 anos, deixa um pouquinho ali na estante, só fica olhando, revisita
porque vai ter um montão de coisa aí que você vai ter que lidar, vai ter que trabalhar de uma forma que você nunca trabalhou. Então, se abrir a isso, eu acho que as pessoas saem na frente. Maravilha. Olha, de tudo isso que a gente falou muito em aprendizado, mas a gente tem que desaprender muita coisa também, né, com esse processo. E esse é um desafio para a gente. Olha, Henrique, agradeço muito, muito a tua participação, por ter aí dividido um pouco dessa experiência dos teus desafios, e que eles vão, com certeza, vão iluminar outras pessoas para terem ideia de como lidar com essa nova realidade. Tem alguma consideração, alguma mensagem final que você queira deixar? Bom, acho que como mensagem, primeiro quero agradecer vocês pela oportunidade. Eu acho que esse está sendo um período de troca muito rica, muito valiosa. Estou aprendendo bastante, então queria agradecer o convite de vocês. Eu acho que como mensagem final, entender que as coisas passam e entender que é um ciclo. É um ciclo forte, é um ciclo pesado, acho que para a maioria, mas é um ciclo de aprendizado. Acho que a gente vai conseguir extrair coisas positivas em relação a isso. E se a gente ficar focado basicamente no problema, a gente vai sair menos forte sobre isso, sobre esse processo todo. Vamos focar na solução. Vamos focar na solução. Na pior das hipóteses, você vai se tornar um profissional melhor. E aí, com certeza, um profissional melhor vai ter fruto no momento futuro, num momento melhor. Então, acho que é isso. Henrique, nós da RN Educação Transformadora estamos super felizes de poder estar com você nesse momento, acompanhando essa sua jornada transformadora, né? Ativa e inspiradora. Muito obrigada. Obrigado, eu te agradeço. Um abraço, sucesso. Tá bom, Ilmo. Sucesso para vocês também. Tá bom? Certo. Até logo, pessoal. Tchau. Obrigado pelo convite. Tchau. Boa semana pra gente. Tchau, tchau. Um abraço.